Muito bom dia, boa semana, excelente semana. Mais uma semana, graças a Deus. Valquíria, bom dia. Thelma, Maísa, bom dia, pessoal chegando, vamos compartilhando. A Maria Aparecida de Chikoski, bom dia. Bom dia, pessoal. Muita alegria, satisfação. Novamente aqui, vai travar o Instagram, vai travar o Instagram aqui, tá? O internet tá bom, normal, tudo bem? Que ótimo, novamente aqui, uma próxima semana, que muitas coisas boas vão acontecer essa semana. Bom dia, Valquíria, bom dia. Muitas coisas boas. Como é que você sabe, Rubens? Ué, se 50-50. Eu posso dizer que vão acontecer muitas coisas boas ou que vão acontecer muitas coisas ruins. Eu prefiro escolher, optar, encolapsar a onda de que as coisas boas vão acontecer. Ué, colapsar a onda, pois, o que é isso? Tá bom, a gente vai conversando. Legal, pessoal, muito bom, muito obrigado, pessoal, chegando. É com muita alegria que a gente faz segundas, quartas e sextas pela manhã aqui, e terça e quinta-feira à noite nós estamos fazendo a nossa maratona de ansiedade. Como se, né, todas as vezes a gente trabalha. Então, vamos nos conectar primeiro? Vamos fazer? Você tem treinado? Você tem treinado? Como eu tenho dito para você se conectar? Você não sabe? Então tá, então eu vou ensinar de novo, né? Eu vou compartilhar, né? Ensinar uma coisa às vezes, vou compartilhar. Quando você estiver num ambiente que tem mais pessoas, eliminando a questão do som, né, que você está ouvindo, você vai fechar os olhos e vai fazer o contato, como se você soubesse que tem mais pessoas ao teu redor. Normal, você está numa reunião, num lugar qualquer, no trabalho, você fecha os olhos e você vai apurar a tua sensibilidade, a tua sensação. Isso é normal, né? Todo mundo é uma sensação, é uma percepção. Você vai apurar as pessoas que estão ali com você. É como se você sentisse, olha, a pessoa está ali, estou sentindo aqui uma pessoa que, de repente, você vai até perceber, nossa, eu sinto que mais aqui do meu lado direito, ou mais atrás. Nós temos essa percepção, nós temos. Eu só estou pedindo que você vá trabalhando, vá fazendo um treinamento de quando você tem realmente pessoas ao teu lado, que você possa sentir a presença dessas pessoas de olhos fechados. Então, lá, de verdade, você só vai, então, fazer um contato onde é treinou na Paulista, Thelma. Legal, legal. E aí, agora, você treinou lá, tinha gente. De verdade, a pessoa brincar. Não, não é de verdade. De verdade também é no outro plano. É que você estava fazendo contato no plano da terceira dimensão. Existem pessoas também na quarta dimensão. Os variados tipos de pessoas, tá? Só que nesse momento, a gente também vai sintonizar, a gente quer as pessoas que estão ligadas ao Criador, ao Cristo, a Deus, aos evangélicos, ao Espírito Santo, aos espíritos, aos bons espíritos. Então, é isso que eu nesse momento. Então, feche os olhos e entre em contato agora com a mesma sensação que você teve lá. Entre em contato. Permita trazer de volta aquele treinamento que você fez. Então, começa a sentir. E à medida que você começa a sentir, você vai ter talvez um agregado, talvez uma melhor, você vai sentir aí uma sensação, começa a sentir um arrepio, vai sentir uma sensação boa. Bocejei agora, porque talvez amorosamente um campo vibratório venha fazer alguma limpeza que há necessidade no meu ser, no meu todo, e vou pedindo essa sensação. Percebendo, então, eu percebo um pouco mais à minha direita aqui, um pouco mais atrás também. E eu vou dizer para vocês que é óbvio que você que tem paranormalidade e mediunidade vai achar muito infantil isso aí. Eu concordo com você, é muito infantil. Mas para quem não tem como eu, é uma maneira de ir desenvolvendo. Isso, o envolvimento. O envolvimento. É isso que nesse momento eu quero que vocês sintam que existe um envolvimento. Um envolvimento que nós optamos então, por seres da quarta dimensão, que estão ligados ao Cristo, que estão ligados ao Criador. É nesses que eu quero conectar. É esses que eu quero sentir. Que eu estou aí apoiado, que eu estou protegido, que eu vou ser intuído. Por isso que a gente pede, então, que nessa conversa a gente possa ser intuído para trazer o melhor
para que nós precisamos nesse momento. Isso. E essa conexão, eu sugiro que você fique só 24 horas com ela. Vai, enquanto acordado, pelo menos. Isso. Em vez de você escolher, vou fazer uma oração ali, não sei onde e tal, legal. Mas essa conexão, então, conecta agora e pede para o teu ser ficar conectado o tempo todo. Que aí as coisas vão funcionar de uma maneira mais flow, que a gente fala. Mais flow. Flow o que é? Fluir. Fluir. Anote essa palavra aí. Se você não tem caneta aí, lápis ou papel, eu vou sugerir que você anote aí nas nossas lives. Fluir. Deixar fluir. E é interessante, porque quando você começa a deixar fluir, pequenos detalhes, né? Então, eu fui no shopping, lá com a esposa, com a filha, lá e tal. E elas foram para variar, né? Foram numa loja lá, ver as novidades e tal. E eu, para variar, deixa eu ficar sentado aqui para ficar lendo, ficar, né, estudando alguma coisa. No celular, ou leitura, tal. Comprei um livro, comecei a ler. E aí eu não tinha lugar para sentar ali em frente, porque uns sofazinhos gostosos lá na área franca. Eu fui, sentei num outro lugar lá, fiquei sentado num lugar desconfortável que tem lá. E aí, de repente, falei, vamos lá. Mas foi interessante, né? Quando você começa a deixar fluir. Eu fui, comecei a ir. Aí eu fui lá no lugar que tem as casas. Eu cheguei lá, o casal saiu do sofá e eu falei, eu vou falar alguém, tá? Que é detalhe, pegar, Rubens, vem cá, senta aqui. Não tem muito a ver. Mas existe uma conexão que, se você começar a deixar fluir, as coisas vão começar a acontecer de maneira muito interessante. Opa! Por que eu levantei aquela hora? Eu estava ali lendo, então eu falei, não, vou lá. Por quê? Qual é o... Que mecanismo é esse? O que fez eu levantar? E ir lá, e aí, na hora, no exato momento que eu estava chegando, o casal saiu e eu sentei no sofá. O que é isso? Como é que eu vou dar um nome disso? Se você tem um nome para isso, coloca aí. Né? Eu vou chamar de sincronicidade. Então, quando a gente começa a deixar fluir, começa a fluir uma sincronicidade. E é muito interessante, porque as coisas a gente fica correndo atrás e a sincronicidade traz na nossa mão. Traz para nós de maneira sem esforço. Anota a segunda palavra, fluxo ou fluir. A segunda palavra é sem esforço. Rubens, como é que é essa história de viver sem esforço? Para algumas coisas, eu vou precisar me esforçar. Fui na academia de manhã, eu tenho que me esforçar. Eu tenho que fazer força lá para levantar os ferros, lá, fazer levantar, andar na esteira e tal. Tudo bem. Mas para outras coisas, eu posso começar a imaginar e perceber e pedir que as coisas venham sem esforço. E que eu posso entrar num fluxo. Como é que a gente pode imaginar o fluxo? Pensem num rio. Pensem num rio. E aí você, no rio, você tem um rio com correnteza. Não precisa ser muito forte, é uma correnteza. Um rio limpo, bonitinho, né? Não vou pensar no Tietê, vou pensar no rio bonitinho. Na margem aqui, o fluxo é mais lento, claro, porque tem um atrito com a margem. No meio do rio tem um fluxo maior. Então, se eu quiser nadar contra o fluxo, o esforço vai ser muito grande. Aliás, o pessoal que orienta, né, quando você está no mar e você pega uma correnteza, não tente nadar contra a correnteza, você não vai conseguir. Deixe-se levar para a correnteza, que aí a correnteza vai parar lá em outro lugar, se você sabe nadar, você vai estar no lugar que você está sabendo nadar. Você vai ali, aí dali você vai margeando e você vai voltar, às vezes longe daquele local, mas não contra a correnteza. Anote, contra a correnteza não tem esforço que dê conta. Contra a correnteza não tem esforço que dê conta. Então você fala, eu estou me esforçando demais, eu me esforço, eu faço uma coisa, e a coisa não flui, porque você está indo contra a correnteza. Rubens, como é que eu sei, então? Eu a vida inteira, muitas vezes, eu não sabia que eu estava indo contra a correnteza. Hoje, mas eu estava falando no final de semana, tivemos uma reunião muito interessante na praia, tal, religiosa, muito legal. Por isso que eu estou, isso aqui não é filtro, não é, eu me queimei mesmo, né? E aí, a ideia é deixar fluir. Deixar fluir.
Então, muitas vezes a gente não tem a maturidade, né? E a maturidade é uma coisa muito interessante por causa disso. É muito interessante amadurecer, né? Amadurecer é diferente de envelhecer. Acho que tem outro código aí, hein? Amadurecer é diferente de envelhecer. Eu não me sinto envelhecendo, eu me sinto amadurecendo. Claro que eu faço todo um processo comigo, do físico ao espiritual, para que eu possa amadurecer sem envelhecer. Então, você pode amadurecer e deve amadurecer. Então, eu digo, estou chegando aí mais 3 anos, eu chego nos 70, não tenho essa perspectiva, não me sinto com essa idade, e me sinto que estou cada vez podendo ter mais opções e possibilidades. E agora é uma questão de aprender mais, deixar fluir. Bom, como é que eu vou deixar fluir? Eu preciso começar a entender que existe um fluxo. Então, primeiro passo, como eu sei, como é que eu vou deixar fluir? Eu preciso entender, acreditar, conhecer que existe um fluxo. Né? Então, se eu estou lá no rio, eu estou querendo nadar contra a correnteza, no mar contra a correnteza, eu não sei que tem um fluxo. Então, eu não sei que existe uma direção. Né? Porque o rio está lá, a água está correndo. Tem uma direção. Essa direção, se eu for nadar na direção, eu entro no fluxo. É muito mais fácil. Até para sair do rio, se eu estou no meio do rio, turbulento, não sei o quê, eu preciso ir no fluxo, eu preciso ir saindo devagarzinho para a margem. Então, eu preciso começar a ter consciência de que existem um fluxo para mim. Bom, Rubens, eu estou batendo cabeça, estou batendo há muito tempo, talvez porque nós, hoje, bom dia, nos despedimos agora há pouco, você já entrou aqui. Estou conversando sobre fluxo, né? A Joeli, por exemplo, está fazendo aí uma coisa muito interessante. Quando ela faz a mesa radiônica, ela dá dicas do fluxo. Fala, o fluxo é por aqui, né? Vai por aqui, ó, que nem tanto. Dá orientações. Não vai dizer, faça isso, mas dá orientações do fluxo, por onde eu posso ir para entrar no fluxo. Se eu entrar no fluxo da minha vida, eu não vou ter tanto esforço. Então, o esforço está relacionado ao fluxo. Quanto mais eu conseguir fluir, menos esforço eu preciso fazer para alcançar o que eu quero alcançar. Vamos colocar em termos de corrida, por exemplo, né? As pessoas que correm, elas dizem que o esforço vem no começo. Depois elas entram num flow, num fluxo, e a pessoa começa a correr e nem percebe. Né? Então, a pessoa, os 5 quilômetros, ou os 3 primeiros quilômetros, são os 2 quilômetros, são os mais difíceis. Depois a pessoa entra num fluxo. Então, o corpo entrou no fluxo, o ser entrou no fluxo, fica mais fácil correr. Então, como é que a pessoa corre 40 quilômetros? É porque ela já entrou no fluxo. O esforço é menor. Olha que interessante. O esforço maior nos primeiros 2 quilômetros. Depois você vai ter, essa questão. A Alzira está dizendo, essa questão do fluxo pode ser observada em qualquer situação, em todas as situações. Em todas. Realmente estar no fluxo é sensacional e altamente produtivo. Claro. Né? Então, vamos pegar a metáfora do rio. Eu estou querendo nadar, né, para chegar em algum lugar. Se eu estou contra, eu vou nadar e quase não chego em lugar nenhum. Agora, se eu entro no fluxo, eu vou longe. Então, hoje a proposta é, qual é o fluxo da sua vida? Como é que eu vou descobrir qual é o fluxo da minha vida? E a vida vai dando dicas. Então, muitas vezes eu quero uma coisa que aquilo não dá certo. Bate de frente. Rubens, qual que é o limite da persistência e da teimosia? Ixi, anota aí. Persistência e teimosia. Então, tem hora que tudo indica que é para você não ir. E aí é óbvio que a gente vai precisar, cada vez mais, estar sintonizado. Então, começamos a nossa live falando sobre sintonia. Quando eu estou sintonizado, eu vou reconhecer melhor, eu vou me deixar levar pelo fluxo sem tanto esforço. Então, eu vou perceber que não é uma teimosia, não, porque eu quero. Às vezes, não, peraí, pensar. Né? Pensar. Estava aprendendo agora no podcast que eu estava vendo. Você tem eu fico empolgado. Eu sou desse, eu tenho um impulso de comprar uma coisa e tal. É o momento de falar, para. Será que é para comprar mesmo? Ou será que é para repensar?
vão me dar 24 horas. Então, quando eu sou muito levado pela emoção, e não só pela razão, quando eu sou muito levado pela emoção, eu posso estar sendo teimoso e não entro em contato com a minha razão, ou mesmo para aprofundar com a minha sensação. Então, por exemplo, eu adoro uma marca de carro, mas eu não posso comprar novo esse carro, não dá, está fora da minha condição. E eu comecei a pesquisar esse carro velho, né, velho mesmo, eu conseguia comprar. Opa, eu comecei a pesquisar, que eu adoro essa marca de carro, que é a mais segura do mundo, eu gosto muito da linha, que é o Volvo. Aí, uns anos atrás, falei, vou atrás, não sei o que, dá legal, tal. Aí comecei a pesquisar, encontrei o Volvo. Quando eu fui comprar esse carro, eu estava vendo o carro, o meu coração fechou. Mas eu fui o quê? Eu fui teimoso. Eu não entrei em contato com a informação que o fluxo do meu coração estava dando. O fluxo do meu coração fechou. Se eu tivesse naquela hora, falei, não, vou pensar de novo, vou me ver melhor. O carro estava com motor, tinha que fazer um motor. Imagina fazer um motor do Volvo. Quase foi outro carro. Então, eu não escutei o meu cardíaco. Então, uma dica importante é começar a desenvolver, né, a apurar o que o teu cardíaco mostra. Apertou aqui, opa, tem coisa que talvez não seja esse o melhor fluxo. Lembrando que está conectada à matriz divina pela terapêutica do Aura Master. É isso mesmo. Uma das terapêuticas que a Joeli está agora cada vez fazendo mais, que é o Aura Master, e você se conecta com a matriz divina. Quando nós nos conectamos com a nossa matriz espiritual, nossa matriz divina, também as coisas começam a fluir melhor. Então, estar conectado com o ambiente e com a nossa matriz. Então, anote aí. A conexão conosco mesmo, com o ambiente espiritual positivo e com a nossa matriz divina. E aí, opa, então aí você vai ter 3 tipos de parâmetros, por exemplo. Você vai ter uma intuição também. Eu quero muito uma coisa, a intuição vai, não é bem isso aí, olha melhor. Então, os nossos anjos da guarda, eles falam no nosso ouvido, né? Pensa bem, reavalia, repensa. Talvez não seja mais interessante para você. Mas se eu estou na emoção, se eu estou na empolgação, eu não quero saber de nada. E eu pus hoje a questão do título Energia Vital e Ansiedade, por quê? Quando eu estou no fluxo, no flow, quando eu encontro o meu fluxo, eu gasto menos energia, menos esforço. Então, muitas vezes, a ansiedade, como eu já falei, ela pode estar ligada onde você está se esforçando de maneira equivocada. O esforço é positivo, mas muito esforço não. Quando eu estou no fluxo, eu gasto menos energia. A possibilidade de eu ficar menos ansioso é maior, ou de não ficar ansioso. Então, vamos lá. Se eu deixo fluir, mas eu quero muito uma coisa, eu estou ansioso para comprar aquilo, porque é preciso. Calma. Se aquilo é para você, vai vir. Então, agora, por exemplo, tenho uma oportunidade fantástica de um equipamento espetacular, que nem é offline, como a gente fala, fantástico, que a gente até imaginava um dia ter, aí por causa de uma paciente, uma dela desencarnou, você estava lá, estava querendo engenheiro, opa, eu vou ter a oportunidade de usar esse equipamento. Um equipamento espetacular, fora do padrão. Eu falei, nossa, né? E aí, como eu estou cada vez mais treinando, nós estamos treinando, eu e a Joeli estamos treinando cada vez mais, ficar no fluxo, deixar a coisa, deixa acontecer. Então, não é simplesmente, né, deixa a vida me levar. Não é bem nesse sentido. Mas eu posso usar um pouco essa palavra, deixa a vida me levar, mas como eu tenho atitude. Então, por exemplo, ontem eu estava sentado lá num lugar, eu tomei atitude, veio, levanta e vai para lá. Levantei e fui lá. Eu tomei uma atitude, aí cheguei lá, estava lá. E aí, um amigo meu de faculdade, que eu vou encontrar tal, que também não mora longe do Tatuapé, não tem nada a ver, nunca veio no shopping. De repente, ele apareceu no shopping e me encontrou lá. Eu falei, como que é isso? Né? Como que é isso? Então, eu falei, opa, tem um mecanismo aí
eu não sei muito bem como que é, né? Que eu vou poder ajudá-lo, a gente vai fazer uma troca de experiências, aprendizados. Nos encontramos num shopping que ele nunca vai. E aí ela falou, a esposa, então, nós estávamos andando aqui, eu parei para ver uma loja e o marido olhou e viu você e falou, pô, eu acho que é ele. Será que é? Será que não é? Porque a gente mudou muito, né? Quando nós fizemos reunião da faculdade, nós fizemos a foto da época da faculdade e colocamos um crachá. Porque a gente, você é esse, todo mundo diferente. Eu até que não estou tão diferente, mas para a maioria, muito diferente. Então ele falou, será que é? Será que não é? Olha, então houve ali um fluir. E eu falei, opa, já tem um fluir, ele já trabalha no hospital, que a gente vai conhecer. Quer dizer, você começa a permitir que a vida te leve quando se você coloca movimento. Então, colocar movimento na sua vida no sentido de captar, observar, perceber, se deixar no fluido, no flow, no fluxo positivo da vida. Então, você está com dificuldade? Tá. Quem não está, né? Você está com ansiedade? Um aspecto é que talvez você não esteja permitindo o fluxo, você está indo no contrafluxo. No contrafluxo, na contracorrenteza, você gasta muita energia. Quando você gasta muita energia, você vai ter sintomas de falta de energia, e um dos sintomas de falta de energia é a ansiedade. Ansiedade de medo, né? Porque eu já falei, tenho dito, que existe um aspecto da ansiedade que é o medo, né? E esse medo, porque tem um aspecto bioquímico, o aspecto vibracional e o aspecto psicogênico. O aspecto psicogênico é medo. Os mais variados medos causam ansiedade. Então, quando você tem perda de energia, quando você perde energia, quando você desgasta a sua energia, você pode mandar uma mensagem para o teu organismo que está faltando energia vital. Quando eu falo vital, eu falo vida, vitalidade. Se nós acabarmos a nossa energia vital, a gente simplesmente morre. Ponto. Se acabar a nossa energia, a gente morre. Então, nosso sistema, vai ficar o tempo todo buscando uma forma de avisar, uma forma de te dar um alarme que, olha, você está perdendo energia. Se você tiver continuar perdendo energia, você pode morrer. Então, esse mecanismo de despertar, de alarme de falta de energia, para você não morrer, né, segundo o sistema, é uma das causas de ansiedade. Por isso que quando você tem uma ansiedade vibracional, por exemplo, que você está tendo um ataque energético, você está tendo uma vampirização, uma sugação, e isso te dá. O alerta estão roubando tua energia. Estão te roubando energia. E aí você pode ter ansiedade. Então, a ansiedade pode ser química, pode ser psicogênica e pode ser vibracional. Mas uma das bases da ansiedade é quando você perde energia. Então, digamos que todo o nosso processo, todo o nosso sistema, todo o nosso ser, ele tem uma manutenção de energia. Ele busca manutenção de energia. E hoje, eu entendo assim, eu vou passar para vocês como é que eu olho, como é que eu entendo o que eu diria é uma matriz, seria um dos principais motivos de muito do sofrimento nosso. Da onde eu vejo isso? O principal motivo, a principal matriz da falta de energia nossa, dos conflitos, das dificuldades, das dores, dos problemas emocionais, físicos, é a briga de energia que existe. Então, existe uma briga de energia o tempo todo. Essa briga de energia, a maioria das vezes, não é perceptível. A gente não percebe. Mas eu digo que a raiz de todos os problemas, eu posso olhar como se fossem conflitos energéticos. Por quê? Porque o ser humano precisa de energia para fazer tudo, né? Então, por exemplo, tem pessoas que aprenderam de uma forma não tão ética, do ponto de vista espiritual, a pegar a energia dos outros. Então, essas pessoas pegam a energia dos outros e constroem impérios, constroem muito dinheiro, muita coisa. Não é todo mundo. Tem pessoas que aprenderam a captar energia do cosmos, do plasma. Legal, tudo bem. Se eu consigo pegar do cosmos, do plasma, do fluido cósmico universal e materializar, ótimo. Mas eu não sei se eu falei para vocês, mas acho que vale a pena repetir. Eu tive um insight outro dia. Eu olhei, a paciente veio me falar que ela estava numa empresa e eu queria que vocês começassem a observar isso.
E a empresa, depois que ela entrou no projeto, esse projeto foi ela fez um projeto, não sei o quê, o projeto deu errado, mas não é culpa dela, é do sistema, tal, um prejuízo milionário. E aí o pessoal não queria, sabe, nem aí, fazendo coisa. Falou, não é possível, não tem lógica. Mas esse projeto dela fez ela ter um desgaste absurdo. Ela entrou em síndrome de ansiedade, ela entrou em burnout, não tem energia para nada. Aí ela foi falando, ela falou, então, lá a empresa é meio estranha, porque o pessoal estava numa equipe fazendo um projeto sob a tutela de um chefe, de uma pessoa, uma semana fazendo o projeto e o chefe observando. Chegou no último dia, né, por exemplo, tem que apresentar amanhã. No último dia, o chefe falou, está tudo errado, pode fazer tudo de novo, começar do zero. Ele pôs a equipe numa situação dramática. Vamos pensar comigo? Não tem lógica. O cara está uma semana acompanhando o projeto. Aí chega no último dia, no final do dia, ele fala, não, pode rasgar tudo, jogar tudo fora, começa tudo de novo. Não tem lógica. O pessoal ia ter que passar a noite trabalhando, fazer tudo às pressas. Espera um pouquinho, não tem lógica. A menos que a gente, e aí eu tive um insight. Opa, qual é a lógica que está por trás? Porque a empresa não está preocupada em ganhar dinheiro. Não. A empresa está preocupada em sugar energia. Anote aí. Talvez existam empresas e sistemas que não estão preocupados em crescimento e evolução, nós estamos preocupados, entre aspas, em sugar energia. Empresas estão preocupadas em sugar energia. Você não tinha pensado nisso? Eu falei, nossa, esse é um esquema. É um esquema que não é, talvez, tão consciente na terceira dimensão, mas eu pensei, talvez na quarta dimensão, você entende, né? No plano mais energético, tem um esquema de criar situações onde ali é um grande foco de vampirização. Então, se você começar a olhar algumas empresas, e aí, como é um sistema manipulado pela quarta dimensão, eles têm como conseguir dinheiro e outras coisas, porque o dinheiro eles vão conseguindo as coisas. Mas eles podem colocar umas coisas completamente fora de uma lógica. Para quê? Para colocar as pessoas em desequilíbrio. Quando coloca as pessoas em desequilíbrio, aí as pessoas abrem. Abrem o quê? Os campos energéticos. Aí elas são mais facilmente vampirizadas. Então, parece uma coisa estranha, né? Como o médico falando de vampirização. Desculpa. Se você não aceita esse tipo de situação, você pode buscar outros médicos, por isso eu não estou preocupado, porque a minha proposta de vida é fazer a ponte entre as questões da espiritualidade, não da religiosidade, do conhecimento espiritual, do conhecimento quântico, do conhecimento energético e a nossa saúde. E não só no nível físico, né? No nível total. Existem relacionamentos que são altamente vampirizadores. E toda vez, o que o sistema vampirizador faz? Vai te tirar do equilíbrio. Porque a gente pode pensar, no equilíbrio, você está num padrão onde você não consegue ser atingido, no equilíbrio. Quando te desestrutura, você abre as brechas, né? E aí entra para sugar. Então, a estratégia é desequilibrar. A estratégia é fazer você se desequilibrar. Porque, por isso que eu tenho... Outra paciente também, essa foi engraçada, eu acho que vale a pena contar. Porque ela estava lá, falando que a chefe dela mandou ela embora e contratou ela como sistema de PJ, que fala. Tá? E aí, ela vai tirar férias, e ali trabalha na mesma empresa, tem todo um esquema, e a chefe dela, então, colocou uma observação que, como ela tinha recebido, ela não tinha feito uma coisa lá que tinha que fazer, sei lá, um trabalho que não era na empresa também não tinha, ela não ia mais pagar porque a pessoa não tinha feito aquilo. Mas ela tinha feito outras coisas, a mando da empresa que quem mandou foi o marido dela. Olha o esquema. E ela começou a ficar descompensada. Eu falei, espera um pouquinho. Aí me cheira, tentava desequilibrar você. E por quê? Por quê? Mas a pessoa é religiosa. Eu falei, não tem nada a ver. Porque a pessoa pode estar sendo manipulada. Ela vai viajar, eu falei, então,
Ela está dizendo que você vai trabalhar 2 semanas de graça. Veja, a proposta que eu tenho é uma proposta talvez ousada. Porque se a pessoa não está bem, é porque ela no trabalho está tendo um sistema lá que está desequilibrando ela. Não adianta eu ficar dando calmante. O meu sistema é assim, pô, vamos fazer um 360, vamos fazer uma ampliação, vamos olhar de tudo. E aí eu fiquei pensando, como é que faz? Você vai levar ela para a tua viagem, você vai fazer uma viagem com o teu marido, vai passear, e você vai levar ela junto, você vai ficar pensando o tempo todo que ela disse que não vai te pagar. De repente, esse padrão mental, ela vai te sugar, ela vai junto com você, vai roubar energia. Todo dia você fala, mas eu vou voltar ou não vou trabalhar? O que você vai aproveitar da viagem? Então, fica ligada. Anote aí, ficar ligado. Você fica ligado no processo, você fica perdendo energia. No processo negativo. Aí eu falei para ela, tá bom, como é que você sai disso? Porque é altamente injusto. Concordo. Às vezes não adianta querer ser injusto, né? Ser injusto, mas você continua perdendo. Então, você continua sofrendo. Eu falei, opa, peraí, não adianta a gente ir pela justiça, muitas vezes. Porque a justiça, no nosso país, por exemplo, é justiça, não adianta nada. Né? O pessoal continua preso, morrendo. Então, nós tem que fazer, tem que ser, a gente tem que ser estrategista. Eu falei para ela, tudo bem, vamos então, você vai ter que pensar tudo, vamos pensar que tudo bem, você vai trabalhar de graça, se for isso de uma ordem, presta atenção, eu quis tirar do patamar. Se isso for uma provação, eu tenho que apelar. Mas por que você tem que apelar? Porque você precisa sair do processo. Você precisa sair do processo. Não tem que ficar. Vamos sair do processo? Vamos. Então, a gente tem que apelar. E se isso for uma aprovação divina? Se você, a gente não lê muito a Bíblia, os espiritualistas, nós devíamos ler mais. Por exemplo, a história de Jó é altamente injusta. É injustiça o tempo todo. Totalmente injusta. E daí? E daí? Tirar o foco do processo. A história de Jó, ela é um modelo para a gente pensar. Falou, então faz o seguinte, se você precisar trabalhar 2 semanas de graça, digamos que vai ser uma aprovação divina, você aceita essa aprovação divina para você entrar em outro patamar e, de repente, você vai encontrar um lugar muito melhor para você. Pô, Rubem, eu estou apelando? Estou apelando. Por que eu estou apelando? Porque tem que sair do processo. Você tem que sair daquele crise. Então, a pessoa está sendo vampirizada. Eu falei para ela, faz isso. Quando eu voltar, se eu tiver que trabalhar 2 semanas de graça, que é altamente injusto, tudo bem, não adianta falar, isso é injusto. E está cheio de gente injusta aí que está sofrendo, né? Que é justo, que está passando injustiça. Então, falei, você vai, é uma prova divina. Entrega para Deus. Se for uma prova, você vai trabalhar de graça, porque aí então, opa, tira dela, não sai fora do circuito, desliga o campo, religa num campo maior. Tá bom. Percebe? Porque senão ela vai ficar todo dia pensando, porque eu vou voltar, porque vai fazer uma sacanagem comigo, porque eu vou ficar sacaneado, porque isso não é justo, vai perder energia. Não é inteligente. Então, às vezes, a gente vai precisar entrar num outro mecanismo de raciocínio, e eu apelo mesmo. Por que eu apelo? Porque você tem que sair fora daquilo, nem que seja apelar. Eu brinco, falo, quando uma pessoa eventualmente me magoou, eu apelei. Eu falei, ela estava louca, tem um tumor cerebral nela que ninguém achou ainda, ou ela estava altamente obsediada. Eu apelo. Mas eu não quero saber. Não quero saber se é verdade ou não. Eu apelo porque eu tenho que sair do processo. Eu tenho que sair do processo. Se você der like, talvez o YouTube aí coloque mais pessoas para ver essa nossa live. Então, se você está gostando, né, dê like, porque é isso que eu estou falando. Então, anote a última palavra aí da nossa live. Apelar para sair do processo de vampirização e entrar no fluxo. Apelar. Então, eu apelo mesmo. Não quero mais, porque a minha proposta é, eu vou sair do processo de ser sugado, vampirizado, de estar fora do flow, e não importa. Mas isso é injusto. É injusto. E daí? E daí que é injusto? Você vai continuar sofrendo, a menos que você vá injusto. Mas então vamos lá. Vamos pensar numa justiça divina. Porque a justiça divina é diferente da humana.
E se isso é uma justiça divina? É uma apelação, Rubens? É uma apelação. Mas se eu penso em uma justiça divina, porque eu vou brigar com Deus? Eu não sou idiota. Não vou brigar, eu não sou idiota, vou brigar com Deus. Vou brigar com Deus. É que nem brigar com o inconsciente. É uma idiotice. Então, eu te convido. Então, hoje nós falamos do fluxo, da correnteza, aprender a conectar, ficar conectado o tempo todo, para que você entenda que o sistema é um sistema o tempo todo de vampirização de energia. E aí, conforme você vai saindo fora, né, sacando, opa, isso aqui é só para me desestabilizar. Então, é para me desestabilizar, porque quando eu me desestabilizo, o meu firewall cai. Fazendo analogia. Quando eu me desestabilizo, o firewall cai. O firewall é um sistema de proteção do meu computador para não entrar vírus. Então, o tempo todo, existem situações e pessoas que querem me desestabilizar para cair meu firewall, para cair meu sistema de proteção. Sejamos inteligentes. Então, eu estou passando para você uma coisa de inteligência. Não adianta ficar só rezando. Rezar é ótimo, o horário é melhor, mas eu acho que sacar as coisas, racionalizar as coisas com a sabedoria, né? Não vou dizer que isso é sabedoria, é só uma questão de você ampliar. Aprendi isso a duras penas, mas aprendi. Isso mesmo. Tá bom, pessoal? Vamos fazer um fluxozinho agora? Fui no salve na sexta, o senhor me deu... Opa. A gente é atrevido. Vamos fazer uma sintonização com o bastão? Vamos lá? Coloquem as mãos na câmera. E isso é sugestão, tá? Sugestão. Se eu tiver algum colega médico vendo isso aqui, é só sugestão. Eu faço uma sugestão. A gente entende que a nossa mente é sugestionável. Então, eu estou sugestionando que você pode agora receber um fluxo quântico de energia através do bastão de plasma, que nada mais é do que um objeto igual ao pêndulo que eu uso para você permitir ser sugestionado. E se você não for sugestionado, tudo bem, não tem nenhum problema. Mas se você aceitar ser bem sugestionado, você pode agora, colocando o fluxo de energia na tua mão e direcionando esse fluxo de energia quântico para um lugar que você agora imagina que precisa. Ou um lugar que você tem dor. Um lugar que você tem dor. Então, vamos permitindo que você receba essa sugestão quase hipnótica que você está recebendo energia e esse fluxo de energia está indo para o teu corpo, te vitalizando, te energizando. Bom dia, o senhor foi o responsável para mim fazer o curso com os livros. Estou amando bastante. Eu não sou responsável. Eu não sou responsável, você que fez. Eu só sugestiono você aí, é uma coisa que não tem nada a ver, imagina. Como que um bastão de energia, que bastão de energia, que é isso? A varinha do Harry Potter, né? Como que é isso? Não, é sugestão. É sugestão hipnótica que eu faço aqui, desse jeito, mais simples, assim. Você nem fica hipnotizado, mas você fica sugestionado. Entendeu? É só uma sugestão, tudo bem. E se você é sugestionável, você vai receber e você vai se sentir melhor. Legal? Tudo bem? Tá bom, pessoal? Vamos continuar trabalhando? Para mim, isso aqui não é trabalho, né? Isso não vou dizer que é diversão, mas é uma curtição que eu curto fazer aqui. Então, quarta-feira estamos aí, novamente, pelas 8 da manhã. Eu vou pedir que você vá no meu Instagram e compartilhe meu Instagram, diga a Onda do Bem que eu estou fazendo um processo para você ajudar as pessoas que têm ansiedade. Eu tenho todo um processo que eu desenvolvi para você ajudar pessoas, a você e ajudar pessoas que eventualmente têm ansiedade. Compartilhem. Quinta-feira à noite nós vamos fazer a nossa live de novo, onde eu vou falar da ansiedade vibracional. A ansiedade de quinta-feira foi fantástica. Eu vou depois colocar aí o resumo, porque sábado domingo foi muita coisa para fazer. Vou fazer um resumo no nosso... Então, entra no meu Instagram e lá na bio tem um link para você entrar no grupo de WhatsApp. Para você receber notificações, receber informações específicas que eu só passo lá no grupo de WhatsApp. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Até quarta-feira ou até qualquer momento, onde nos encontramos pelo fluxo da vida.
em qualquer ambiente ou qualquer lugar. Eu estou aqui e a minha propósito de vida é ser um servo fiel ao Cristo, utilizando o meu ofício, que é a medicina, para ampliar as consciências, para que elas percebam que existe uma natural interação da espiritualidade na nossa vida. Muito obrigado. Até quarta-feira. Vamos terminar primeiro aqui no YouTube. Legal.